Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Enquanto que nós vamos fazer a leitura desse texto, vai ter alguns personagens nessa passagem, que começa com um perito da lei, perguntando, questionando o Senhor Jesus Cristo, e Jesus vai contar uma parábola, onde vai ter, nessa parábola vai ter o perito da lei, Jesus, vai ter os salteadores, vai ter um levita, vai ter um sacerdote, e vai ter um homem quase morto e um samaritano. Por que eu pergunto para você prestar um pouco atenção nesses nomes? Porque geralmente, uma dessas pessoas representa a gente. Um desses personagens aqui citado nesse texto vai representar a gente. Então, gostaria que você prestasse atenção nesse texto e no que vai ser ministrado hoje, até o final, para você ver se algum desses personagens identifica você em alguma coisa. Acompanhe o texto, por favor, em nome de Jesus. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículo 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverás, e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou de lado, pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria. E cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Até aqui. Se nós voltarmos um pouquinho desse texto, no mesmo capítulo 10, é onde que Jesus faz o envio lá dos 70 ou 72, depende da tradução, para eles pregarem o evangelho pelas redondezas. E os discípulos vão de 2 em 2. E eles vão pregando o evangelho, e eles vão orando, e a oração deles para quem precisava ser curado era curado, milagres aconteciam, e os discípulos ficaram felicíssimos. Voltaram diante de Jesus, pulando e cantando de alegria. Diante de Jesus, nós passamos pelos lugares onde pessoas precisavam ser curados, e nós orávamos no seu nome, e eles eram curados, e eles estavam alegres e felizes por isso. Nós também estaríamos. Mas Jesus disse: que bom, conjecturando, tá? Mas a maior felicidade de vocês, vai estar aí no capítulo 10, nos primeiros versículos. Jesus vai dizer assim: vocês deveriam ficar mais felizes, ou mais contentes, ou mais animados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí onde nós viemos a esse texto, provavelmente Jesus estava, talvez, acredito pela forma da literatura escrita, que Jesus estava numa sinagoga, porque disse que um perito na lei levantou-o quando Jesus estava falando, para questionar Jesus, para colocar Jesus à prova. Nós precisamos identificar algumas coisas rapidamente aqui nesse texto, que às vezes nós estamos acostumados em achar que o oposto do amor é o ódio, mas a grande verdade é que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença.
O oposto do amor é a indiferença. Quando eu sou indiferente com o outro, quando eu não me importo com o outro, quando eu não me preocupo com o outro. Isso pode ser um amigo também. Veja bem, enquanto Jesus lava os pés dos discípulos, Pilatos lava as mãos. Enquanto que Jesus se importa em servir, em amar, em ensinar os discípulos, lavando os seus pés, Pilatos, que tinha uma autoridade para libertar Jesus, ele lava as mãos para não se comprometer. Há forma de diferença, amor e indiferença, e não amor e ódio. Esse texto aqui vai dizer que um perito na lei, então, ele faz uma pergunta: o que eu preciso para fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Veja bem a palavra, eu preciso fazer, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, quando a gente precisa entender que a salvação ela é de graça, e é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Quem pergunta para Jesus não é apenas um membro de uma igreja, não é um membro da sinagoga, um simples membro da sinagoga, não é talvez lá o porteiro ou o diácono que ficava, não, a Bíblia diz que era um perito na lei, um doutor na lei, que tinha toda a capacitação, digamos, teológica, muito bem clara sobre a sua vida. E no costume judaico, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos entender que a cultura era judaica. Um judeu, quando ele era adepto a ser um grande representador da palavra, seja das leis mosaicas todas, das leis da Bíblia, ou até das leis civis de Israel, deveria ser alguém muito preparado. Para um judeu, ele representar isso até os 13 anos, na questão da Bíblia, ele tinha pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia decorrem em sua mente. Nós temos dificuldade de decorar 1 ou 2, né? Eles tinham 5 livros, chamado Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Além disso, ainda a lei mosaica, ela não tinha apenas os 10 mandamentos, como muitas pessoas pensam. A lei mosaica existia 603 leis. E era dentro disso que esse perito na lei, ele queria pegar Jesus, porque ele queria entender, queria aparecer diante de Jesus, dizendo que eu preciso saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Ou seja, eu já decorei tudo, eu conheço todas as leis, eu sou PhD, eu sou doutor, eu sou perito na lei, eu conheço as escrituras, e agora o Senhor vem aqui ensinar, não tem uma teologia, não tem nada, e você quer falar alguma coisa para mim. Então ele quer pegar Jesus na lei mosaica. E nós olhamos nesse texto e algumas coisas que é bem importante ressaltar. Jesus devolve a pergunta: o que você entende? Como você interpreta? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e todas as suas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Também ele vai dizer que precisa amar e ter todo o entendimento. Mas nós precisamos ver algumas coisas importantes nesse texto que... Deixa eu achar aqui, vou abandonar o meu script hoje. Veja, no versículo 27, respondeu, quando Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você lê, ou seja, como você interpreta? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e todo o seu entendimento. Plim! Mas tem um problema aqui nessa resposta do perito da lei. Ele tem a lei mosaica, que está lá em Deuteronômio, nos 10 mandamentos. Só que pode ver, Deuteronômio capítulo 5, você pode acompanhar depois na sua casa com o tempo. Você não vai encontrar a palavra entendimento. O perito da lei colocou essa palavra. Ou seja, eu sou o cara, eu sou estudioso, eu sei de tudo, eu sou o bambambam. Mas Jesus não questiona isso. Jesus, sabendo que ele colocou essa palavra, não está na lei mosaica. É por isso que Jesus vai começar agora a falar de uma parábola. E essa parábola onde que eu gostaria de frisar algumas coisas importantes para nós aqui nesse texto. Se a gente fizesse uma pequena exegese nesse texto, talvez possa pensar um pouco diferente, mas mais ou menos por aqui. Eu até pontuei isso, eu quero ler. Por exemplo, o que representa cada parte da parábola? Por exemplo, o homem ferido, o que poderia representar? Talvez poderia representar nós, o ser humano, o homem ferido. O
Quem seriam os salteadores? Os ladrões que atacaram aquele homem que descia por aquele caminho, ou estava indo por aquele caminho. Talvez pode ser as circunstâncias da vida, os lugares que a gente foi, a maneira que a gente foi, ou até mesmo o diabo. Salteadores. Os sacerdotes e levitas, quem são? Poderiam ser uns homens religiosos que teriam o conhecimento das escrituras, mas não em prática. Eles talvez estudaram toda a escritura, mas não leram Tiago, que diz assim, não seja apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Talvez seriam isso. O azeite representa o quê? Nós sabemos muito bem, nossos pastores foram ungidos aqui, representa o quê? O Espírito Santo. E o vinho? O vinho que o bom samaritano vai usar para curar, representa que nós tomamos na ceia aqui o sangue de Jesus. Talvez essas palavras, poucas palavras para a gente começar a ter um pouco de entendimento de que como que Jesus vai falar essa parábola, e o que ele vai fazer, esse perito na lei, pensar, e o que nós podemos também pensar desta maneira. Veja, acompanhe aí no texto, por favor. Jesus, quando ele responde aquilo, ame o seu próximo como a si mesmo, e é lá de todas as forças, ama Deus todo o seu coração, seu entendimento, ainda Jesus diz assim, você respondeu corretamente. Dá um joinha, dá uma beleza para o cara. Então faz isso e viverá. O que Jesus está dizendo? Faz isso para viver, porque você não está fazendo. Não adianta você conhecer. Não basta apenas ter o conhecimento, não basta ter apenas um diploma, um certificado pregado na parede. Se isso não se tornar em prática, não faz sentido nenhum. Eu gosto de refrisar que eu sou um estudante um pouco compulsivo, eu gosto de estudar bastante. Mas querido, a gente estuda, mas quando a glória de Deus ela desce, bicho, é a glória de Deus que toma o lugar. Não é apenas o conhecimento, não é apenas a letra, porque é isso que nós precisamos entender, que a glória de Deus, a graça de Deus, para eu declarar, para dizer que somente Jesus me satisfaz, eu preciso me render, me entregar a Ele, completamente. Nós precisamos disso. Veja bem, então Jesus respondeu, faz isso e vai viver, mas ele querendo justificar-se, quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Ele querendo se justificar, se perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Se eu perguntar para você aí, você responder, quem que é o seu próximo? Quem que é o meu próximo? Guarde essa pergunta para você, quem que é o meu próximo? Quem será que é meu próximo? E Jesus, para explicar isso para esse perito na lei, ele vai continuar lendo o texto, ele vai usar essa parábola então. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Vamos por parte. Então havia um homem que estava pelo caminho, estava descendo. Que caminho é esse? Se você estudar a genealogia, o momento, a circunferência do local, o lugar do acontecimento, por que esse homem foi assaltado? Porque para descer de Jerusalém era 900 metros mais ou menos acima do nível do mar, e Jericó era 300 metros abaixo do nível do mar. Então a descida era íngreme, ou seja, a descida era forte. Era mais forte que ela descida hoje para nós ir lá no Capanema, né? Lá tinha deu uma patinadinha para subir de volta. Quem foi lá sabe. Mas era mais, tá? Mas tinha duas formas de ir de Jerusalém para Jericó. Existia dois caminhos. Quer dizer, um não era um caminho exatamente. Um era, só que ele era bem longe. Dava mais ou menos 27 quilômetros de Jerusalém para Jericó. Mas esse caminho tinha o quê? Essa estrada foi feita pelos romanos. Então nesse caminho, nessa estrada, havia um policiamento, havia uma segurança. A tantos quilômetros havia um guarda. Porque era comum que os caminhos abertos por Roma, eles eram seguros. Isso era uma conduta romana. Então era muito tranquilo ir por ali. Mas por outro caminho para ser mais perto, não é caminho, é chamado de atalho. E é por esse caminho que estava esse homem, que
foi atacado por assaltantes, porque não tinha segurança. Era muito mais perto, não se tem a quilometragem correta, mas era bem mais do que a metade. Mas era perigoso. Mas interessante que este homem que é assaltado, vem um levita, primeiro vem um sacerdote. O que a Bíblia diz que o sacerdote está fazendo? Que ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Se você estudar também o Antigo Testamento, Jericó é conhecido como uma cidade maldita. Lá nos tempos de Josué, já o Senhor declarou que Jericó era uma cidade maldita. Inclusive os 2 homens que tentaram reconstruir Jericó pagaram um alto preço, perderam seus entes familiares e não conseguiram reconstruí-la, porque o Senhor já tinha declarado que aquele lugar era maldito. Quando o Senhor ele aparece lá no Novo Testamento já, quando ele aparece para Maria Madalena, quando ele aparece para Maria, mãe de Jesus, o anjo diz o quê? Vão para Jerusalém, tal lugar, que lá ele estará, Jesus estará, é ou não é? Numa casa, num local. É por isso que quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para como que o mundo anda, como que as coisas funcionam, nós podemos olhar para Jerusalém, que tudo vem de lá. O timer, o tempo é Jerusalém, na questão do cristianismo. Mas esse sacerdote, ele está descendo. Ele está descendo. Mas por que ele está descendo? E por que ele passou do lado? Diz a Bíblia que ele viu o homem e ele passou do outro lado. Ou seja, o homem estava ali, ele descendo, viu que foi atacado, mas não chegou perto. Em algumas versões vai dizer que esse homem que foi atacado pelos assaltantes estava quase morto. Por que o sacerdote nem chegou perto? Porque ele olhou de longe, esse cara está morto. E ele achando que adorando a Deus, ele não se aproximou. Por quê? Porque existia uma conduta lá para os israelitas, ou seja, para os judeus, que um sacerdote não poderia tocar numa pessoa morta. Ele viu o cara não se mexia, provavelmente falou: esse cara está morto, não vou nem chegar perto, vou passar para o outro lado. E seguiu a viagem. A Bíblia diz do mesmo jeito, da mesma maneira. O que quer dizer isso? Se o sacerdote está descendo, o levita também está descendo. E o levita faz a mesma coisa. Eu quero abrir um parênteses sobre levita, tá, irmãos? Nós vamos ter imersão ano que vem. É importante a gente já começar a falar algumas coisas. Vocês sabem que o ministério de levita terminou na morte de Arão. Por exemplo, o Jackson aqui, ele não é um levita, ele é um adorador. Amém, irmãos? Precisamos estudar a Bíblia, não tem mais levita. Agora nós somos todos sacerdotes, mas um sacerdócio real, que vem de Jesus. Esse levita também passa de perto ou de longe e também não faz nada. Poderia fazer. O que eu posso aprender aqui nesse texto? Que uma pessoa precisava de ajuda, um pedido de socorro, não foi atendido, por quem poderia atender, não chegou perto. Algumas coisas importantes. Jerusalém, colocamos que é a vontade de Deus. Jericó seria a desobediência, era a cidade maldita. Pois tanto o sacerdote como o levita, eles estavam fora da vontade do Senhor, porque eles estavam descendo. Traga isso para o seu pensamento. Às vezes a gente pode estar na presença de Deus, voando na presença de Deus, e às vezes a gente pega uns atalhos na nossa vida. E às vezes quando a gente pega um atalho na nossa vida, falta amigos. E às vezes é só Jesus que é o nosso amigo nesse momento. O bom samaritano que eu não coloquei aqui na exegese no início, representaria Jesus. Aí vem o bom samaritano, e a Bíblia vai dizer que o bom samaritano estava indo, não descendo. O bom samaritano, ele não era bem visto para o judeu. Por quê? Porque existiam umas leis que o judeu não poderia se misturar, o povo não poderia se misturar. Mas o povo judeu, ele ficou cativo por alguns anos,
lá no tempo de Ciro, lá nos outros governos. Então eles ficaram presos, e aí no cativeiro, então eles começaram a se misturar com outros povos. Então o samaritano, que também representava Israel, ele era um povo misturado. E para o judeu de Jerusalém, um samaritano não prestava, porque ele era impuro. Então o xingamento daquela época, se eles queriam xingar Jesus, por exemplo, eles não falavam assim: você é um burro, você é um idiota, você é um otário. Não, eles falavam assim: você é um samaritano. A ofensa era maior. Mas esse samaritano, que não adorava em templo, como o sacerdote levita, ele se compadeceu. Mas aí perguntamos aqui, se o bom samaritano, ele chegou no lugar, ele viu aquele homem, ele chegou perto dele. Outra coisa que nós aprendemos, ele se aproximou, diz a Bíblia. Então, só pode ver a vida de alguém quem se aproxima dela. Às vezes as pessoas escrevem um livro de você, mas não conhecem nem a capa da sua vida. Às vezes as pessoas taxam a sua vida e não conhecem uma frase sequer da sua história. Pode ler na Bíblia. O bom samaritano, ele não chegou lá e falou assim: escuta aqui, você é israelita, você é judeu, você é da redenção, você é da batista, é da assembleia. A Bíblia diz que o homem chegou, usou do seu vinho, tratou as suas feridas, os primeiros socorros, limpou-las, usou o óleo, desceu, antes disso, claro, desceu do seu animal e pegou o homem quase morto e colocou sobre o seu animal e levou até uma hospedaria. Ele não perguntou o que aconteceu, ele não perguntou o que você estava fazendo, por que você veio por ali, como que está a tua vida. Olha que algo semelhante como que o Senhor Jesus faz conosco. Quando Ele nos recebe, que o Senhor primeiro nos recebe, Ele transforma a nossa vida para Ele, nos aceita. Ele fez a mesma coisa, Ele cuidou dele. E aí eu gosto de fazer algumas perguntas importantes para nós refletirmos. Como que está a nossa vida? Será que a gente está no caminho seguro? Será que a gente está na vontade, na presença de Deus? O que o Senhor, Ele sonhou para nós, o que Ele planejou como um propósito de vida na nossa vida, nós estamos conseguindo viver isso? Ou será que nós estamos pegando atalho na nossa vida? Ou será que nós estamos pegando o caminho que parece ser mais fácil, parece ser mais simples, parece ser mais rápido, mas quando eu percebo, eu sou atacado, eu sou destruído, eu sou espancado. Quando eu vejo, eu estou no chão, todo machucado. Sabe, aí não falta pessoas e não falta gente. Não se assuste com isso que eu vou dizer. Não vai faltar pessoas que vão te apontar o dedo no momento que você deu uma resbalada na sua vida, que você tomou uma decisão incorreta na sua vida, que você pegou um atalho na sua vida e você mesmo se quebrou. Não vai ter ninguém lá às vezes para te dar uma mão para levantar, mas vai ter um monte de dedo te apontando. Eu te avisei, você fez isso porque quis. E aí, queridos, trazendo isso na conjectura, para nós desse ensinamento de Jesus, quando a gente toma uma decisão errada na nossa vida, e aqui não existe ninguém que já não tomou uma decisão errada na vida, se não todos, eu acredito que todos já tomou um atalho na sua vida em algum momento dela. Sabe o que acontece quando a gente toma um atalho na nossa vida? Lá vem os assaltantes, querendo tomar tudo que é seu, tirar os seus sonhos, tirar a sua esperança, tirar a sua vida, tirar a tua confiança, tirar a tua fé, tirar tudo que você conquistou, porque talvez você pegou um atalho na sua vida achando que ia ser bom, mas não foi. Mas a grande novidade, a grande palavra de esperança é que sempre vai haver um bom samaritano que vai passar pela sua vida. Pode passar pessoas que talvez você gostaria de contar e não vão te ajudar, e pessoas que você jamais esperaria vão te ajudar. Quando
Quando a gente pega atalhos na nossa vida, queridos, às vezes a gente está machucado, está ferido. E às vezes a gente até quer culpar os outros por isso, por uma decisão que a gente faz. Mas os machucados somos nós. Ah, pastor, mas por que o sacerdote estava lá no templo? O levita estava lá no templo, tinha óleo. Por que eles não ajudaram o cara? Porque o óleo ficou lá no templo. O azeite que é o óleo, ficou no templo. O vinho, que é para curar as chagas, as feridas, ficou no templo. Por quê? Porque eles estão descendo. Porque eles também pegaram um atalho. Eles não podem ajudar. Eles não conseguem ajudar. Por quê? Porque ficou tudo no templo. O que quer dizer isso, pastor? Que da mesma maneira que nós adoramos a Deus aqui neste lugar, e nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, quando nós colocarmos os pés lá fora, nós temos que continuar com a mesma confiança e a mesma adoração a Deus. Porque se a gente só tem o óleo e só tem vinho aqui dentro, não é evangelho que a gente vive. Não é evangelho. Se os dons, os talentos, os dons espirituais, os talentos, tudo que Deus deu pra gente, se ele não servir para o outro, então eu preciso rever a minha fé. Eu preciso rever a minha vida. Se os meus dons, os meus talentos não são para amar, para ajudar, para acolher, para quem precisa, fora daqui, que evangelho é esse? E aí nós já andamos em vários lugares aí do nosso país, umas cidades. Às vezes vai ser comum, talvez aconteceu, você já viu alguém assim também, que na igreja só falta voar, ou espiritual, né? Só falta pegar as asas e sair voando, cheio de Deus, mas saiu ali fora, é um Zé Ruela, desculpa a palavra, é um fracassado, é um fraco. Por quê? Porque não tem raiz em Jesus, porque não tem profundidade no Senhor. Porque o melhor amigo dele não é Jesus Cristo, o melhor amigo dele não é o Espírito Santo, é Ele mesmo. Como que nós andamos na nossa vida? Como que a gente vai caminhando? O que a gente vai fazendo em tudo isso? Esse bom samaritano, então, ele pratica um serviço. Nós já estamos encerrando, queridos. Eu quero dizer para nós como igreja, em nome de Jesus, para os batizados também, que batizaram hoje, glória a Deus, amém, irmãos, aleluia, e para toda a igreja, queridos, que nós somos chamados para estancar ferimentos. Nós somos chamados para tocar em vidas de pessoas. Depois que nós somos transformados, nós podemos transformar a vida de outros. Este homem, terminando aqui, ele leva o homem até a hospedaria, chega lá, paga a hospedagem. Primeira coisa que ele faz, ele passa a noite com o enfermo. Ele não vai embora. Ele chega na hospedaria, ele só vai no outro dia. Ele tira tempo. Às vezes eu pergunto para nós mesmos, com essa correria, estamos conseguindo visitar alguém, estar na presença de alguém? A gente fala, não dá tempo. Talvez esse é o nosso problema, a gente não tem tempo para quem realmente precisa. Mas ele passou a noite com esse homem. E aí ele chegou lá no homem que cuidava da hospedaria e falou assim, está aqui 2 denários. Eu vou te pagar. 2 denários naquela época, aquele valor valia de 40 a 50 dias de hospedaria. Não eram 2 dias, não, uma semana. É de 40 a 50 dias. A hospedaria aqui traz uma simbologia, uma representação, que é a igreja. E aí ele diz ainda assim, quando eu voltar, se ele deu mais gasto, eu vou pagar. Sabe aquela pessoa que pegou um atalho na sua vida, que talvez está ferida, está machucada, e essa pessoa vem para a igreja, Jesus trazendo ela para a igreja, e está dizendo para a igreja, está aqui, e eu já paguei um alto preço, mas eu vou voltar, eu quero ver onde é que está o meu investimento. É por isso que nós vamos, né, pastor? Um lugar para amar e ser amado. Não é um jargão, não é uma simples fala.
É para a gente conseguir fluir isso na nossa vida. Quando ele diz assim, se precisar, quando eu voltar, eu vou pagar mais. É o que se constitui lá em Mateus 28. Eu vou para o Pai, mas mandarei o Espírito Santo, e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Queridos, não importa o atalho que talvez a gente tenha pegado em algum momento da nossa vida, não importa o que nós pegamos, o que nós enfrentamos, talvez foi uma decisão errada, uma decisão boba que prejudicou algumas coisas na nossa vida. Às vezes prejudicou a família, às vezes prejudicou o relacionamento, às vezes prejudicou a amizade, às vezes prejudicou a harmonia, às vezes prejudicou muitas coisas. Mas eu creio que o Senhor, Ele sempre é um Senhor que nos dá a oportunidade de recomeçar. Por quê? Porque é Ele que começa nos ensinando a estancar as nossas feridas. Jesus não é aquele que aponta o dedo para a gente e diz assim: olha, você fez isso porque você foi burro, você fez isso porque você não me obedeceu. Ele vai lá e cuida e paga. Ele pagou um alto preço para o nosso pecado. Nós não merecíamos nada, mas mesmo assim Ele pagou sem a gente merecer nada. Isso é graça, graça, graça. Para nós foi de graça, mas para Ele custou tudo, a vida. Ele não quer ver os seus filhos jogados, desanimados, abandonados, desacreditados. Ele pagou um alto preço.